Olá, esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Maiara Suguaia. E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Bem-vindas, bem-vindos. Este é o nosso 12º episódio do nosso podcast Jungiando. E hoje a gente vai continuar falando do conceito mais popular da psicologia junguiana, que são os tipos psicológicos. Extrovertido, introvertido, as funções. A gente vai contar um pouco mais sobre cada perfil e fazer algumas reflexões aí também sobre relacionamento, sobre o nosso mundo. E para nossa discussão, a gente está usando aí os livros Homem e seus símbolos, do Jung, A tipologia de Jung, Ensaio sobre a psicologia analítica, da Von Franz e do James Hillman, e o manual do Coati, que é o questionário de avaliação psicológica, do José Jorge de Moraes Zacarias. Bom, então vamos lá. A gente já sabe que no dia a dia, essas expressões extrovertido e introvertido, como a Mara falou, são muito usadas, né? Elas são populares até. Todo mundo usa, fulano é extrovertido demais, outra é introvertida, associando muito esses conceitos, né, no cotidiano com pessoas que são, o extrovertido é alguém simpático, sociável, o introvertido como se fosse alguém tímido. E como a gente até falou, né, no episódio anterior, não é bem por aí. Tá? Como a gente já tinha dito, tudo isso tem a ver com o direcionamento da energia, que a gente vai direcionar mais para um sentido ou para o outro. Vamos descobrir hoje, então, nesse episódio, um pouquinho mais sobre isso no nosso podcast. Vamos relembrar, então. Por atitude, quando a gente fala em atitude, a gente está falando qual é a direção que eu vou dar para a minha energia psíquica. Qual a energia psíquica vai tomar que rumo? Ele vai preferir tomar uma direção, focando a atenção para um lado ou para o outro, para o mundo ou mais interno, interior ou exterior, como a gente já tinha falado. Então, são duas possibilidades. O mundo interno das ideias, sentimentos e o mundo externo de fatos, pessoas e coisas. Então, sempre vamos pensar nisso daí para poder entender um pouco das atitudes. E o que a psicologia tem com isso? Então vamos falar das atitudes, né? A gente falou de introversão e extroversão. A gente comentou no outro episódio que a extroversão é quando a energia psíquica está direcionada de dentro para fora, né? O mundo externo é mais relevante do que o mundo interno. O que isso significa? Que o extrovertido, ele tende a experimentar o mundo antes de entendê-lo. Ele se joga, né? Ele é mais impulsivo, ele se comunica bem, ele gosta de estar no ambiente, ele gosta de estar com pessoas, ele tende a ser mais generalista do que especialista, ele passa por muitos assuntos e geralmente sem se aprofundar demais em alguns. E, como a gente sabe, o nosso funcionamento psíquico ele tem uma tendência à compensação. Então, se a atitude consciente ela é muito voltada para o mundo externo, o inconsciente vai ter a tendência a equilibrar essa balança, trazendo aquilo que ficou deixado para trás, aquilo que foi sacrificado. Então, os conteúdos que vão aflorar do inconsciente, eles são mais introvertidos. Ele vai falar, os conteúdos do inconsciente vão estar mais focados nas emoções, nas percepções, nas necessidades da pessoa. Por isso que muitas vezes o inconsciente vai elaborar, para compensação, alguma forma de trazer isso à tona. Às vezes em forma de sonhos, às vezes em forma de doenças ou de neuroses. Então, de alguma forma aquilo vai chegar à consciência. Muitas vezes a gente não entende, mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que me desculpa, uma compensação do funcionamento consciente. Esse movimento de equilíbrio é muito importante porque ele é saudável. A gente tem a tendência a ver as doenças como um problema a ser eliminado.
As doenças, elas são um sinal de alerta para a gente prestar atenção no que está errado, né? A gente vai ver que se o extrovertido ele fica muito num extremo, ele vai precisar do outro. Então, às vezes, a doença coloca ele numa atitude introvertida forçada. E isso é uma busca de equilíbrio. Uma pessoa que é extrovertida, porque essa é a sua maneira natural de agir, é importante que ela também tenha seus momentos de introversão, de contato consigo mesma. E quando ela ignora isso, às vezes o corpo força essa introversão. Porque se deixar, ela não vai introverter nunca, né? O introvertido, ele pode ser aquele que nunca sabe a hora de parar, por exemplo, de trabalhar. Trabalha. Não, mas tem o prazo, tem a demanda, mas não sei quem está esperando, eu preciso entregar. E ele não percebe que ele está exausto, que ele está precisando comer, que ele precisa dormir. E às vezes ele tem lá um piripaque, como a gente fala, passa mal e tal. É o jeito que o corpo encontrou de fazer ele parar. Não é necessariamente uma coisa ruim, é um sistema de defesa que a gente tem, né? É interessante na clínica a gente observar os pacientes que são extrovertidos em excesso, assim, né? Aquela pessoa que está um pouco descompensada, às vezes, no sentido de a vida dela está muito em função dos outros. Os outros. A agenda dela é em função dos outros. Pode saber, né? E aí o sonho começa, dá um sinal aqui, dá um sinal ali. Se por vezes esse sinal é ignorado, surge aí, né? Ou alguma questão física ou emocional, né? Uma questão psíquica aí, desde uma depressão até uma situação que a pessoa tem que ficar de cama, né? E aí é um pouco exatamente isso que a Dani falou, né? Ela vai ser obrigada a prestar atenção nela, né? E mesma coisa, introvertido, né? Pode acontecer alguma situação que ele vai precisar prestar mais atenção ao ambiente, né? E sair um pouco aí desse mundo fechado, nesse compartimento fechado que o introvertido fica também, de prestar atenção demais nele, né? Ele vai ter que ir pro outro lado. E é muito legal quando a gente para pensar nessa questão do equilíbrio, né? A nossa psique é maravilhosa mesmo, né? A gente entender que, assim como tudo na vida, existe uma tendência natural, quase orgânica, uma busca quase orgânica do equilíbrio é muito legal, né? A gente pensar nisso. E no caso das tipologias não é diferente, né? Esse equilíbrio entre consciente e inconsciente que a gente tanto fala quando a gente pensa em psicologia junguiana. Sim. É importante, né, a gente ver que nem sempre aquilo que a gente acha que é o nosso vilão é o nosso vilão. Às vezes é importante te levar em conta como aquilo está servindo de alerta. E se a gente vai ignorando, o inconsciente vai chamando a atenção de cada vez de uma forma mais intensa, né, com sinais mais óbvios, né? O burnout, que é uma situação hoje em dia bastante frequente, é um sinal bastante intenso, assim, ele chega a ponto de incapacitar a pessoa de fazer aquilo que ela está acostumada a fazer. Então, chega no limite. E se a gente presta atenção antes, houve um monte de sinais que a pessoa provavelmente deixou passar. Não, eu dou conta, não, mas eu vou fazer mais um pouco, não, mas isso não é nada, eu vou descansar um pouco e está tudo bem. Então, ouvir esses sinais ajuda a gente a respeitar o nosso limite e fazer as coisas de um jeito mais equilibrado. E tanto a gente não tem escutado, né, esses sinais que tem um boom de burnout aí na nossa sociedade, né? Seja introvertido, extrovertida, a pessoa tá ali. A nossa sociedade é muito extrovertida aqui no Ocidente. Sim. Então a gente exige é que muito. A gente seja, né? A gente é incentivado a ser extrovertido. A gente tem que estar com as pessoas, a gente tem que se vender, não é muito falado que a gente tem que falar sobre a gente, né? A gente tem que se expor, a gente tem que conseguir, a gente tem que conquistar. Tudo isso é extroversão. Outras culturas têm uma tendência mais introvertida. É claro que existem extrovertidos e introvertidos em todas as culturas, mas em termos gerais, né, daquele grupo coletivo, a nossa sociedade ocidental é muito extrovertida. Sim. E aí faz isso, né? Exige que a gente se dedique tanto ao trabalho ou às conquistas que a gente se deixa de lado muitas vezes. Vamos entender um pouquinho, então. A gente está falando bastante de introvertido e extrovertido. No nosso episódio anterior, a gente falou sobre esses conceitos. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, então. Vamos começar pela introversão, pelos introvertidos, né?
Bom, ao contrário dos extrovertidos, as pessoas que são introvertidas, elas vão se orientar por fatores subjetivos, né, do seu mundo interno. E aí a energia psíquica, né, a energia de vida dessas pessoas são dirigidas de fora para dentro. Então é como se ela captasse e o destino fosse o que está dentro, né? O destino é ela mesma. De forma que o mundo interno, emoções, impressões, os pensamentos, eles vão ser mais relevantes que os aspectos do mundo externo. Isso não quer dizer, gente, que são pessoas que vão desprezar o mundo externo, né? Mas elas preferem centrar a sua atenção na impressão causada por esses fatos. Então, é aquilo que a gente citou no episódio anterior. Quando a pessoa vai relatar um acontecimento, por exemplo, sei lá, uma chuva que deu muito intensa, ela vai conseguir dizer sobre aquela situação, mas ela vai conseguir dizer com muito mais clareza sobre como ela se sentiu em relação àquela situação, o medo que ela sentiu, como que ela estava, como que ela não estava, do que exatamente dizer como que estavam as pessoas, ou o que as pessoas disseram, a cara que as pessoas faziam, o medo que estava estampado. Ela vai conseguir olhar muito mais da ótica dela, né? E geralmente, né, essas pessoas elas se comunicam melhor escrevendo do que falando. E são aquelas pessoas que preferem ambientes mais calmos, né, sem tantos estímulos externos. Elas tendem até, né, a ser mais especialista do que generalista. E elas conseguem se dedicar a poucos assuntos, mas com pouca profundidade. Aliás, desculpa, ao contrário, elas conseguem se dedicar a poucos assuntos, mas com profundidade. Então, é aquela pessoa que não vai passar de assunto, pular de galho em galho, trocar os assuntos rapidamente, mas ela vai conseguir falar por horas e horas de um mesmo assunto, até para estudar, né? São pessoas que preferem se dedicar profundamente sobre alguma coisa. A gente vai falar de relacionamento e um pouco sobre os nossos tipos, mas eu vejo isso muito no meu casamento. Eu consigo, em poucos segundos, falar de muitas coisas e soltar uma informação rápida sobre várias coisas. Eu não conheço a fundo aquelas coisas, muitas vezes. Já o meu marido, ele é introvertido. Quando ele pesquisa sobre algo, ele vai a fundo sobre aquilo. Riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes, né? Ele está numa vibe agora de história do Brasil. E aí ele investiga, ele tem o guia do politicamente incorreto, os livros, e ele assiste canais de YouTube, ele vai ver fontes, e ele vai, né, uma metralhadora de informações. Eu brinco que é o quadro dele, é o aleatoriedades do dia. Ele começou a soltar um monte de informação e você sabia que... E provavelmente eu não capto metade das coisas que ele me fala. E ele mergulha a fundo naquele assunto, né? Muito interessante como o modus operandi de cada um. Aí que vocês se complementam, né? Porque você não precisa fazer esse exercício, ele já tá fazendo por você. Eu sou extrovertida, né? Eu já contei isso, acho que, não sei se no podcast eu já contei, mas eu sempre falo essa passagem. É bem comum ele ler alguma coisa, ou ele se aprofundar em algum assunto, e me conta. Só assim, eu guardo aquela informação. Ai, sou essa também. E eu solto Faço na isso com roda. Rafael. Você sabia que tal? Como se eu soubesse a fundo daquela informação. Não. Eu sou extrovertida, eu só tenho a capacidade de falar daquilo com muita propriedade. Até porque a gente vai ver sobre extrovertido, né? Já estou adiantando um pouco aqui. Mas o introvertido, ele prefere escrever do que falar, e ele só vai falar alguma coisa se tiver certeza. Né? Tinha um bordão, né, de algum personagem de humor. Só falo quando tem certeza. E o extrovertido é bem isso, né? O Rafael também é a mesma coisa. Ele é professor, né? Então ele estuda. Eu falo, pra quê? A aula tá montada há muito tempo, só dá uma revisada. Não, vai que tem alguma coisa. E toda santa aula ele vai revisar a aula lá. De novo, pela milésima vez. E não contente, ele dá uma mexidinha sempre. E aí ele me passa as coisas que ele vai estudando. E eu sou que nem a Mayara, eu só vou divulgando as coisas. Nem sei, me aprofundo. Eu só jogo informação pro mundo depois. O famoso vai no flow, né? E a Dani comentou, né, sobre a nossa cultura ocidental, e Jung traz isso, né, bem legal isso. O Jung fala que na cultura oriental, ela é mais introvertida, até porque ela contempla a natureza e traz para dentro. Não é à toa que a meditação, né, eles praticam há milênios e milênios e milênios. Já aqui na cultura ocidental, né, a gente tem mais essa extroversão, né, porque vai para ação, né. E é interessante a gente observar isso na arquitetura dos templos religiosos, né? Para quem não me conhece, né, já deve ter desconfiado, Mayara Suguaya, eu sou de família japonesa. Na religião dos meus, né, antepassados, dos meus parentes japoneses,
tem o Kami-sama. O Kami-sama a religião deles se chama Tenrikyo. É parecido com o budismo. No budismo também tem o templo, né? O altar, vamos chamar assim. Ele é uma estrutura muito simples, geralmente de madeira, o Kami-sama. Passa de família para família. Então, não é algo que você compra e que é bonito, que você manda fazer. Enfim, tem essa coisa. É uma herança. É muito específico para quem passa, tem todas as regras. E o funcionamento, né? Quem olha, assim, é um ritual extremamente, até contido, assim. Todo mundo reza junto, tem a mesma oração e tal. Mas é em silêncio no sentido de interagir com o outro. Né? Não tem. É quieto, é naquele meio que um mantra, né? E as posições também, né? De aquela coisa de abaixar a cabeça, né? De ficar introspectivo, assim. É muito da cultura oriental, né? Tanto que a gente percebe lá, né? Na cultura deles, né? O Jung fala sobre isso. Eles têm muito a questão da vergonha. É muito forte isso na cultura oriental. Você não fazer algo ruim porque aquilo traz vergonha, traz desonra, né? Pra quem assistiu o filme da Mulan, fala, né? Desonra. Então, eles funcionam muito nesse aspecto da vergonha, não desonrar. Isso é muito da cultura oriental, né? Já que na cultura ocidental, a gente tem essa extroversão, né? Então, não é à toa que nada funciona... as redes sociais, por exemplo, né? Não que no Oriente não tenha, mas aqui no Ocidente, elas são muito fortes. Essa coisa do mostrar a vida e a gente se interessar pela vida do outro, né? Isso funciona muito bem aqui. Então, na cultura ocidental, a gente tem mais essa coisa da extroversão, de ação. E ao que não é a vergonha que pega, né? Jung fala, é a culpa. A gente se sente mal porque a gente fez alguma coisa e depois se sentiu culpado. E não, lá eles pecam por não fazer pela vergonha. Aqui a gente peca, entre aspas, né? Jung fala um pouco disso, porque a gente age, depois a gente vai ver o que foi, né? O que aconteceu. E dessa forma, na sociedade ocidental, muitas vezes, né, a introversão ela é até desvalorizada, né? Porque as duas atitudes são importantes, né? É importante a gente falar disso também. E elas têm que estar presentes na nossa vida, tanto individual quanto coletiva. A introversão aqui, né, por exemplo, ela possibilita que a gente canalize a nossa energia psíquica para o interno. E tem um importante sentido de introspecção e contemplação, uma vez que, né, prefere compreender o mundo antes de vivenciá-lo. E é engraçado você falando tudo isso, eu na escola, né, com as crianças, e como a gente tem muito essa cultura da extroversão na nossa sociedade, as crianças têm muita, né, a criança já por si só ela tem muita energia, mas às vezes eu vou fazer uma atividade com elas de relaxamento, e aí você vê que elas têm muita dificuldade de fazer esse exercício, ou mesmo direcionar uma energia assim, né, tô com raiva, eu não sei como lidar com a raiva, como que eu faço? Vou bater no físico. E a gente fala, tem 1000 formas, né, da gente poder expressar a raiva, porque a raiva faz parte da gente também. É importante que a gente tenha raiva. Só que a gente precisa saber expressar, externalizar isso. Por que não no diálogo? E aí é o movimento contrário, né? A gente é tão extrovertido em muitas coisas, mas no momento de expressar o que a gente está sentindo, a gente tem muito esse movimento mais introvertido. Eu não vou falar o que eu tô sentindo, eu não vou chorar, eu não vou externalizar de forma alguma, eu não vou compartilhar com o outro tudo isso que eu tô vivenciando. Eu vou guardar pra mim, né, que tem essa coisa de não pode chorar, não posso falar que eu tô com raiva de você, é muito feio. E aí eu tenho que trabalhar bastante com eles na escola, tá tudo bem você sentir raiva, você só precisa falar isso pra pessoa, estou sentindo raiva de você, né, tá tudo bem, é até uma forma de externalizar o que tá sentindo. Ou ao contrário, a introspecção, que precisa relaxar ou fazer uma meditação, prestar atenção no corpo, fazer uma respiração, pôr a mão, né, no peito e sentir enchendo. É muito difícil fazer esse exercício. Aqui criança já tem essa energia toda, mas a gente percebe que isso vem dos pais, dos avós, é toda uma questão de educação, de cultura nossa, né, essa dificuldade que a gente tem. E é difícil justamente porque é extrovertido. Sim. Porque tudo que é interno causa estranhamento. Né? Prestar atenção em tudo que é interno é a sombra, é o inconsciente. Sim. Por isso que a gente tem essa dificuldade. Interessante, né? Muito legal. E aí, conforme a gente já falou, né, a psique ela busca pelo equilíbrio. Portanto, o inconsciente, né, dessa pessoa que tem a atitude consciente introvertida, é o que a gente está comentando agora, vai ser o oposto, vai ser extrovertido. Então, ali no inconsciente, portanto, estarão alguns elementos, né, que são relacionados ao objeto, ou seja, ao que é externo,
E se a introversão, por exemplo, né, no caso a gente está falando de uma pessoa introvertida, se essa introversão consciente for muito exacerbada, for muito introvertida, esse inconsciente que é oposto, ou seja, extrovertido, né, que é formado pelo outro de fora, é praticamente uma assombração. Então, para o extrovertido, o inconsciente que se representa aí, o externo, é muito assustador, né? É importante a gente frisar até assim que timidez e introversão, gente, são coisas diferentes, né? A gente já falou um pouco disso. Os tímidos, eles não se sentem à vontade em se expor em público, por exemplo, por medo da rejeição, da desaprovação dos outros. O introvertido, não, ele até pode se expor, se necessário, né? Se por acaso ele opta por não fazê-lo, é mais porque ele desconsidera o ambiente externo, ele está muito mais interessado no ambiente interno, no que ele pensa, em como ele sente, do que necessariamente por medo de rejeição. Ele não está muito preocupado, na verdade, né, com o externo, assim. Portanto, né, os extrovertidos preferem lidar com coisas e os introvertidos sentem-se melhor com ideias, questões subjetivas, do que com os outros, né? Então, portanto, assim, né, os extrovertidos, como a Dani comentou, eles vão preferir lidar com coisas, com pessoas. Já os introvertidos, como eu comentei, eles vão se sentir melhor com ideias e questões subjetivas do que com os outros. Bom, e a gente agora vai falar um pouquinho mais, voltando para a questão das funções. A gente divide aqui entre racionais e irracionais para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente vai retomar aqui, começando com funções irracionais. As funções irracionais, lembrando, são aquelas de percepção. De que maneira, então, o indivíduo que é de função irracional vai receber informação e vai processar ela. Uma função irracional, que é a sensação, como que ela vai perceber esse mundo e receber essas informações no mundo? Ela vai preferir receber primeiro a informação através dos órgãos do sentido, de modo que ela vai criar uma ideia concreta sobre aquilo. Então, é aquela pessoa que quer vivenciar a situação em si, no concreto mesmo, para poder ela entender e perceber e tirar suas conclusões. Elas são pessoas que gostam do que é concreto, do aqui e do agora, são práticas e realistas. Então, elas se relacionam bem com a rotina, porque elas têm um maior controle do que vai acontecer, né? Acredita, então, também nos fatos. Então, questões de fantasias, imaginação, não, inventar alguma história. Não, eu gosto do que é fato, do que é real, do que eu sei que tá acontecendo. E aprendem mais com a prática do que com a teoria, que é aquela pessoa que vai lá pôr a mão na massa mesmo para conseguir comprovar que aquilo dá certo ou não. São pessoas, então, por conta disso tudo, que são mais estáveis, rotineiras e de processos. Isso, então, a gente tem um pouquinho da pessoa sensação. Já pensando na função irracional intuição, a pessoa vai preferir entender o mundo e as informações que ele vai trazer para a gente de um jeito a não se fixar nessas características tão concretas quanto a sensação, né? As características que estão ali presentes na situação não são tão importantes, mas as possibilidades futuras dessa situação, sim, interessam para essa pessoa. Então, a pessoa intuição vai usar os significados daquela situação, das relações que ela está estabelecendo, das possibilidades futuras que tudo aquilo está proporcionando, dessa informação recebida. Elas gostam, muitas vezes, de buscar coisas novas, novas maneiras de resolver uma situação. Elas são criativas, são inovadoras, elas vão valorizar muito o que é o contrário da sensação, né? Que eu falei, a questão da imaginação, da fantasia, da inspiração, vai estar muito presente. Então, elas não são tão chegadas numa rotina. Não que elas não sigam uma rotina, né? Mas, assim, preferem aquela coisa do deixa vir. Já agora, isso é funções irracionais. Funções racionais são aquelas funções que são de julgamento. Então, a pessoa vai olhar com um certo valor para as coisas. De que maneira essas pessoas que têm funções mais racionais vão perceber o mundo? Elas vão primeiro receber as informações para depois tomar as decisões. Então, a função pensamento, uma pessoa função pensamento, ela sempre vai estar atenta à lógica das coisas, ao que faz sentido ou não. Então, ela vai analisar as coisas a partir de uma lógica, ela vai seguir um raciocínio. Ela gosta da organização, da racionalidade e coerência.
Já em contrapartida, elas têm uma grande dificuldade em lidar com pessoas e com relações, né, de valores dos outros, porque ela provavelmente tem um julgamento, um olhar, um valor já sobre algumas coisas. Então, ter que relacionar isso com a relação com os valores dos outros gera uma dificuldade. Já uma pessoa que também é um tipo racional, mas é sentimento, ela não pode ser confundida com emoção, né? São palavras muito parecidas, mas não têm o mesmo significado. Que, na verdade, o que quer dizer sentimento? Ela vai estar ligada, essa pessoa, à dimensão também de valores. Ela vai julgar, valorizar as coisas e as pessoas, mas a partir do sentimento. Então, o sentimento vai emitir um juízo daquela situação, daquela pessoa, um juízo pessoal do sujeito, no sentido de, gosto, não gosto, aquilo é bom, aquilo é mal. Porém, não vai estar ligado a uma reação emocional. Nesse sentido de julgamento, é tão racional quanto o pensamento. Porque são por meio de outras bases, mas que também, que não vai usar da lógica, né? Mas que vai ter um valor também. Então, o pensamento vai usar mais de um valor lógico e o sentimento um valor pessoal sobre as coisas. Sempre levando em conta o que elas estão sentindo em relação àquela situação ou àquela pessoa. Assim como também elas vão levar sempre em consideração o sentimento dos outros, né? São voltadas, então, a gente vai perceber, são pessoas que são muito voltadas para as relações interpessoais. Tá aí também uma outra diferença do pensamento, né? Elas estão sempre ligadas às questões das relações, percebendo o que o outro está sentindo também. Pois é, né? E a gente vendo todas essas diferenças, né? As pessoas são tão diferentes, né? Então pode ter uma pessoa que funciona mais pelo pensamento e é extrovertida, uma pessoa que funciona mais pela intuição e é introvertida, e a gente vai misturando isso e vai tendo uma série de combinações e a gente vê a variedade de pessoas que existem no mundo e cada um com as suas nuances, né? Porque isso não define, claro, totalmente a pessoa, mas são características. E aí, como é que a gente vai lidar com todas essas diferenças no mundo? Aonde isso mais aparece e que a gente vai ver com muita intensidade são os relacionamentos mais próximos, né? O relacionamento de trabalho, em que você convive com aquela pessoa constantemente, isso vai aparecer. Nas amizades, nas relações sociais, isso também vai aparecer. Nas relações familiares. Mas isso fica gritante no relacionamento de casal, né? Essa convivência diária, constante e de comprometimento de um com o outro faz com que as diferenças apareçam muito, né? E o que o Jung percebeu, ele até comenta sobre isso em relação ao casamento, é que a gente tende a se unir a uma pessoa que é do tipo oposto ao nosso. É uma busca inconsciente da gente se completar. O outro tem aquilo que eu não tenho. Na verdade, não é que eu não tenho, eu não desenvolvi. Então, parece que aquilo é encantador. Por isso, a gente também se envolve com essa pessoa. Porque ela tem algo encantador, que é aquilo que eu não encontro em mim. Eu não encontro porque está inconsciente, não é porque eu não tenho, não. Porque a gente tem o potencial de desenvolver e a nossa função é essa. Mas, encontrando isso no outro, isso parece maravilhoso. Há uma tendência muito grande da gente, então, ter uma relação de compensação. O outro, ele faz aquilo que eu não faço. Bom, o meu marido é bom em comunicar-se com as pessoas, então deixa que ele conversa com o banco, deixa que ele conversa com o pedreiro, deixa que ele conversa com o vizinho que deu um problema. Né? Minha esposa é boa em lidar com as relações dentro de casa, com a dinâmica com as crianças, então deixa que ela faz isso, que ela é melhor. Né? E a gente vai tendendo a jogar para o outro aquilo que a gente não é bom. Sim. E isso traz uma dependência. Né? Mas, por outro lado, também traz um grande incômodo. Porque o jeito que o outro está entendendo o mundo é diferente do jeito que eu estou entendendo e lidando com o mundo. E isso é o mote de muitas discussões de casal. Como a gente vai encontrar uma saída para lidar com uma situação se um está enxergando A e o outro está enxergando Z? Né? Porque quando as funções são opostas, elas geralmente vão ver de maneiras completamente diferentes a situação. Né?
E é interessante isso, né? Porque a gente tem, às vezes, essa tendência, né? De, nossa, mas como que não consegue fazer tal coisa? Como que não vê desse jeito? É tão óbvio. Não, não é óbvio. A ótica do outro é totalmente diferente, né? E é muito interessante quando a gente fala de relacionamento isso, porque justamente são os pontos que causam atrito, do tipo, nossa, fulano é assim, fulano é assado, como que não vê isso, como que não vê aquilo. Mas é também o que encanta, né? O fato da pessoa ser diferente e compensar a gente naquilo. A gente já comentou, né? Por exemplo, eu sou extrovertida, meu marido é introvertido. Eu também, extrovertida, e o Rafael é introvertido. E lá em casa é o oposto. Né? Eu sou introvertida, meu marido é extrovertido. É engraçado como, né? Não falha. Não. E nas funções também a gente pode encontrar esse tipo de Sim. coisa. Né? Às vezes é mais fácil lidar com funções opostas e atitudes semelhantes do que o contrário. Verdade. Né? Porque o extrovertido tende a querer muito ir para o mundo e o introvertido não. Né? Agora, o pensamento e o sentimento, eles se complementam com muita facilidade. Né? Então, acha possibilidades em comum. Né? Um é ótimo com as finanças da casa, o outro faz as relações com o mundo. Ótimo. Né? Agora, um quer sair, o outro quer ficar, é mais difícil de juntar. Sim, né? eu sei como é. Ter um equilíbrio. Mas isso das funções a gente percebe com muita naturalidade, né? Uma pessoa que é mais prática, pé no chão, né? Ali super habilidosa, inclusive, às vezes, né? Com questões manuais, por exemplo. E o outro que é mais empreendedor, cabeça na lua, né? Não sabe nem o que está acontecendo, cabeça no futuro. É bem clássico isso, e do pensamento e sentimento também, né? Meu marido, por exemplo, trabalha em banco, né? Ele é super concreto, planilha, tudo, né? E eu sou do sentimento, né? Das relações, e, né? Enfim, psicóloga. Pois é. E é curioso isso, né? Que as brigas de casal, elas geralmente têm a ver com essa situação. Né? Mas eu tenho que falar, isso é óbvio. Não é óbvio para o outro, Óbvio é precisa óbvio ser para dito. você. É óbvio que precisa ser dito. Nossa, tá aí uma dica, hein? Vamos fazer um short depois disso no YouTube. O óbvio é só pra você e pra sua tipologia. Pro jeito que você tá vendo a situação, né? Não é óbvio pro outro. Sim. Mas como que ele não percebeu que eu precisava? Não percebeu e não vai perceber se você não falar, né? Então, a comunicação é fundamental no relacionamento. Por quê? Porque senão a gente vai continuar vendo de perspectivas diferentes e achando que o outro quer sacanear a gente. Por isso que ele não fez. E, na verdade, não é isso, né? E os dois estão se vendo nessa situação, né? O outro também tá achando que você devia ter percebido uma coisa que não percebeu. Eu tenho um exemplo lá em casa, assim, quando o Davi nasceu, eu ficava, né, tava ali naquela imersão da maternidade, e aí às vezes eu falava pra Rafael, você já percebeu que meu cabelo tá sujo? Não. Eu falei, mas é só você me olhar, é simples assim, não precisa te falar, né, o óbvio. Não, mas é que ele ficava tão imerso no trabalho, nas coisas dele, que às vezes ele não conseguia perceber que eu precisava tomar um banho. Essa dificuldade dele perceber, tipo assim, minha companheira precisa tomar um banho e lavar o cabelo. Ela falava, preciso tomar banho e lavar o cabelo. E aí que ele, é verdade, seu cabelo. Aí que ele ia perceber, sabe? Eu tinha que puxar ele pra, olha aqui, tem uma outra pessoa também nessa casa. Tinha um tanto disso, assim. Agora não, agora ele tenta se policiar, mas como ele tem muito essa coisa, ele vai se voltando muito, ele é muito pensamento, então ele vai se voltando muito ali para o trabalho dele, aí você tem que puxar, não, volta aqui. Senão complica, né? E muita gente tem dificuldade de falar porque vai sentir que está pedindo, né? Mas eu tenho que pedir para a pessoa fazer uma coisa, ela precisa se oferecer, senão eu não vou pedir. É exatamente o que aconteceu comigo. Né? E não, tem que pedir sim, você tem que comunicar, isso não é necessariamente um pedido de ajuda só, é uma comunicação, eu preciso, você pode me ajudar? Hoje em dia ele fala pra mim, olha, tem coisa que eu não vou perceber. Você tem que me falar. E aí eu comecei a falar pra ele, preciso disso, preciso daquilo. Porque ele tá imerso numa coisa, eu tô em outra. Então a gente tem que ficar chamando o outro o tempo todo. E acho que toda relação é assim, né? Então... Com certeza. E quando a gente consegue entender o outro nas dificuldades dele, também isso desperta a empatia e o outro também entende as nossas dificuldades, porque todo mundo tem. E isso faz o relacionamento se desenvolver. Então, eu entendo que ele tem mais dificuldade, que nem a Paty falou, né? De enxergar as coisas concretas. Então, eu preciso comunicar sobre isso. Né? Eu talvez tenha dificuldade de lidar mais com outras coisas. E ele precisa me ajudar com isso. A gente vai se desenvolvendo. Porque é exatamente isso que o relacionamento pode trazer pra gente.
né? Não é uma arena de conflitos. Ali acontecem muitos conflitos, mas é um potencial de se desenvolver. É onde a gente pode se tornar a nossa melhor versão, que é o nosso papel no mundo, né? A gente se tornar a nossa melhor versão. Porque o casamento e os relacionamentos em geral são um espelho pra gente. A gente se vê ali, né? Na reação do outro, no como o outro tá lidando com a gente e como a gente lida com ele, né? É muito legal isso que a gente está comentando, né? A gente está falando de relacionamento, mas acho que vale isso, a gente usar esse pensamento, né? Essa ideia de que o outro é meu oposto e nem por isso ele é meu inimigo. Mas isso pode ser muita fonte de aprendizado, de crescimento, né? De desenvolvimento, porque aí a gente deixa as armas de lado, né? A gente deixa o ego de lado, a gente não fica tão armado e a gente consegue entender que nas nossas diferenças a gente pode se desenvolver. Acho que, enquanto sociedade, se a gente conseguir entender isso, acho que a gente vai evoluir bastante. Pois é, a gente cria mais empatia, né? É isso mesmo. Então, a gente aproveitar essa oportunidade que o relacionamento oferece pra gente, né? De se desenvolver, porque a gente vai ver duas pessoas que têm características diferentes, nem sempre opostas, muitas vezes opostas, né? Como uma oportunidade de se desenvolver, mas também de acolher as fragilidades um do outro, é que vai fazer a gente se desenvolver como um casal, como uma família, muitas vezes, e como indivíduos, que é a nossa busca constante, né? Então, vamos lá. Vamos concluindo aqui o nosso episódio. A gente falou bastante das funções, né, Mayara? E é bacana, né? Porque todas essas funções, né, que a gente comentou, que a gente descreveu aqui, elas são muito necessárias, né? Tem até uma citação aqui do Jung que eu vou trazer que é bem legal. Para que haja uma perfeita orientação, as 4 funções devem contribuir igualmente. O pensamento deve facilitar a cognição e o julgamento. O sentimento deve nos dizer como e em que grau uma coisa é ou não importante para nós. A sensação deve transmitir a realidade concreta através da visão, da audição, do paladar, etc. E a intuição deve capacitar-nos a pressentir as possibilidades ocultas que se encontram em segundo plano, já que estas também fazem parte do quadro completo de uma determinada situação. É importante, então, como a gente estava falando, né, a gente entender que não tem um tipo ou uma função melhor ou pior. É importante a gente desenvolver os nossos opostos, né? Até para a gente tentar desenvolver aquilo que é inferior na gente, que é inconsciente na gente, né? Numa busca da gente tentar ser um pouco mais equilibrada e completo. Spoiler, tá? Ninguém vai conseguir 100% a ter todas as funções desenvolvidas aí, né? Ninguém conseguiu... O Jung falou, né, que as únicas pessoas provavelmente na história que atingiram a individuação, que é a gente se conectar com quem a gente realmente é na nossa essência, essa individuação é a grande missão que a gente tem aqui, né, na vida. Tentar se individuar é tentar ser o mais próximo de quem a gente realmente é, né? Entre esse equilíbrio da consciência e do inconsciente. E Jung fala que as pessoas que conseguiram isso foi Jesus Cristo e Buda. Então, acho que a gente não precisa ter também, né, essa audácia de conseguir chegar lá, mas a gente vai tentando, né? E o caminho, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas o caminho não tem atalhos, o caminho passa por conhecer as nossas sombras, o caminho passa por trabalhar aquilo que é nosso inconsciente, mas trabalhar também aquilo que é bom na gente, nossa função superior, né? Usar isso a nosso favor também. E é isso, agora vamos falar um pouquinho de uma dica aqui, né, Dani? Que acho que todo mundo vai gostar dessa dica. Muitos filmes falam sobre relacionamento e pessoas com características opostas, né? Esses filmes todos são exemplos de como isso acontece o tempo todo. Acho que toda comédia romântica tem isso. Sim. Passa por isso, né? Um filme que é um clássico hoje em dia, né? É o Diário de Bridget Jones, que a gente vai ver as características da personagem e dos seus pares como bastante diferentes, né? E o par que ela escolhe como bastante oposto ao dela,
É um exemplo aí divertido para quem Sim. quiser curtir o final de semana, é interessante. Bom, e você, conta pra gente mais o que você achou do nosso podcast, desse episódio, dos tipos. Se você tem feito essa busca, né, por desenvolver as quatro funções. O Jung mesmo, né, fazia um tanto disso, ele era muito intuição, e aí quando ele vai lá, constrói a torre ou faz alguma coisa... Ele sempre construía muitas coisas, né, com uma coisa manual. Ele tinha muito isso, vou buscar a sensação, ele tinha essa consciência da importância de buscar, que eu acho que é mais ou menos essa lição que ele deixa pra gente dessa busca, desse desenvolvimento constante de todas as funções. E aí deixa aí você a sua opinião, sua crítica, o que você quiser falar pra gente, compartilha aí no podcast Jungiando, tudo junto e com J, jungiando, @gmail.com. Então, podcast jungiano, @gmail.com. O que isso significa para você? E de artístico aqui, né? O que isso significa aqui para você? A gente tem um outro clássico aqui. A gente tá cheia dos clássicos. Hoje é. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão. E ele lá, ainda no cursinho de inglês, né? É um clássico da nossa música. A gente não pode colocar, né, a reprodução inteira aqui da música por direito autoral do Spotify, mas a gente vai citar um trecho aqui que acho que fala muito de como funciona a tipologia aqui entre duas pessoas. Bom, todo mundo sabe, né? Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão, ele tinha 16, ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Mas aquela parte que é muito legal da história, o plot twist. E mesmo com tudo diferente, veio meio de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Então, acho que esse é um clássico da nossa música e que fala muito, né, de como funciona a tipologia das pessoas tão diferentes e que a vontade crescia como havia de ser, porque no final das contas, tanto a Mônica quanto o Eduardo se desenvolvem muito. É isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio falando de tipologia. No próximo episódio a gente vai continuar com esse assunto, porque sim, tem muita coisa ainda para falar. E a gente vai falar um pouco sobre função inferior, a gente vai se ater bastante ao inconsciente, falar um pouquinho também como que funciona nos sonhos, essa questão de tipologia. A gente se vê, até a próxima. Até mais, obrigada. Obrigada, até a próxima.